meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde e hoje recebendo o Dr. Marcelo Cini, ele que é cirurgião dentista, especialista em bucomaxilo, em cirurgias bucomaxilofaciais. Obrigada, doutor, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Com certeza, obrigado. E hoje temos um monte de assuntos, não sei, eu acho que o programa vai ser pequeno para tanto assunto. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que o Dr. Marcelo Cini é o coordenador da equipe de bucomaxilo do Hospital Santo Amaro, não é isso, doutor? Exatamente, tenho o privilégio de ser um dos coordenadores. Um dos coordenadores. A gente não está sozinho lá, tem uma equipe grande, a gente tem mais colegas trabalhando, né? Eu sou um dos que participo lá, mas nós somos hoje em 6 cirurgiões. Certo, e o serviço de bucomaxilo do Hospital Santo Amaro, ele oferece serviços via SUS, Sistema Único de Saúde? A partir de 2011, né, a gente já participava do Hospital Santo Amaro, né, atendendo lá os convênios, porque o Hospital Santo Amaro não é somente um hospital que atende o SUS, ele atende o SUS também. Né? Então a gente já fazia um trabalho lá para o hospital, no que diz respeito aos assegurados, né, de operadores de convênio, né, do próprio hospital. E em 2011, né, o então presidente, né, o senhor Urbano, né, e a prefeita observaram que eles poderiam aproveitar o nosso serviço também nas atividades do SUS, porque até então, na região, todos os pacientes assistidos pelo SUS tinham que receber transferência para outras cidades, porque esse serviço não era um serviço de referência para o atendimento SUS. E aí os pacientes acabavam indo, através de remoção, de ambulância, iam para outras cidades, principalmente cidades maiores, da Baixada, como Santos, por exemplo. Entendi. E hoje, aliás, hoje, dia 29 de abril, que é dia que estamos gravando o programa, a unidade bucomaxilo completa aniversário. Exatamente. É o 4º ano de funcionamento. É o 4º ano de funcionamento. E com bastante sucesso, porque eu vi uns números aqui bastante significativos, doutor. 325 cirurgias. Exatamente. Sob anestesia geral. Sob anestesia geral, 2.500 atendimentos neste período. Foram 2.500 atendimentos. Esses números são depois de 2011, né? Por isso hoje foi em 29 de abril de 2011 que a gente iniciou essa parceria com a Prefeitura da cidade do Guarujá. E esses números são números SUS, porque a gente tem uma demanda um pouco maior, a gente tem um suporte maior, se a gente englobar o que a gente já fazia anteriormente. Então a gente tomou a liberdade de separar os números da parceria que aconteceu, e esses é o resultado. Hoje a gente faz aniversário, né, nesse dia 29, fazemos 4 anos de existência aí, com essa nova parceria da Prefeitura, da contratualização pelo SUS, e os números estão aí para mostrar que a necessidade da presença da especialidade no hospital, né, da presença do cirurgião dentista no hospital, porque é uma especialidade peculiar, né, um programa como esse ele contribui não só para a população em geral, mas às vezes até para o próprio profissional de saúde, que não sabe que o profissional bucomaxilofacial ele tem uma graduação em odontologia. Então é a presença do dentista no hospital, que é muito importante dentro desse contexto de multidisciplinaridade. Ou seja, não só o médico, não só de médicos é feito um hospital. Exato. Tem os enfermeiros, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, né, os dentistas. Né? Então a nossa especialidade ela tem na graduação a odontologia, mas é um segmento que precisa de uma pós-graduação intensa em ambiente hospitalar. Então a gente, na nossa formação, a gente sai daquela vida do dentista de consultório, vai atuar em hospital, criar essa vivência e fazer parte da equipe multidisciplinar. Então hoje a gente mostra, através desses números coletados, né, a importância da multidisciplinaridade, da presença do cirurgião dentista junto à equipe de saúde no ambiente hospitalar. Então, a gente teve aí registrado cerca de 2.500 atendimentos no ambulatório nesses 4 anos. Exato. Né, aproximadamente aí umas 325 cirurgias sobre anestesia geral, alguns outros procedimentos em ambiente ambulatorial não entraram nessas estatísticas. E esse atendimento de chamada de 400 a 410 intervenções na enfermaria. Isso são pacientes que estão internados no hospital com diversos problemas e a nossa especialidade é acionada para contribuir de alguma forma. Desde um paciente de uma clínica médica, de uma ortopedia, outras especialidades acabam utilizando a nossa como recurso multidisciplinar. Doutor Marcelo, é uma especialidade bastante diferente, eu acho que por
para o pessoal peculiar. de casa, né? Bem peculiar, sem Exatamente. dúvida. Porque a gente fala de hospital, pensa em apêndice, em parto, em acidente, e no caso o bucomaxilo atende bastante traumas de acidentes, não? Exatamente, né? A gente tem que fazer assim, a pergunta é ao contrário para ficar mais claro. Quando uma pessoa se acidenta e quebra o braço, é fácil, né? Vai passar com quem? Vai passar com o ortopedista, né? Se acontece alguma situação que bate a cabeça, vai passar com o neurocirurgião. Aí a gente pergunta, tá, e se acontece entre o pescoço e a cabeça, na face, no rosto, quem cuida? Né? Então, é essa a nossa especialidade. A gente atua na região maxilofacial. O nome da especialidade parece complexo, parece comprido, mas se a gente dividir o nome, por nome, buco de boca, maxilo da região maxilar, tomando também, extrapolando para a região facial. Então, um paciente que eventualmente sofre um acidente aqui no Guarujá, a gente percebe uma característica da cidade, que é a utilização das vias, a ciclovia, sim, muita bicicleta, pela planície pela geografia, a gente vê que também tem muitos motoqueiros. Isso. Então você tem, nos acidentes ciclísticos, motociclísticos, uma grande vulnerabilidade da face. A pessoa vai, cai, bate com o rosto e eventualmente pode, por exemplo, fraturar a mandíbula, que é esse osso aqui do queixo, né? Não é o ortopedista que trabalha, não é da especialidade da ortopedia, não é da neurocirurgia e é essa interface que a gente atua, porque envolve os dentes, tem gente que acaba perdendo o dente, né? E é uma região importante, porque as sequelas são sequelas importantes. No rosto a gente não consegue esconder, né? Quando é no corpo a gente consegue às vezes cobrir uma situação. Exato. Então é muito importante ter o cirurgião bucomaxilofacial. É fundamental, né, doutor? A gente vê dessa forma, né? E os números mostram isso, né? Sem dúvida. E em 2014, ano passado, o setor realizou o primeiro transplante ósseo de face para reconstrução, não é isto? Exatamente. A gente busca, né, desde o início da proposta do nosso trabalho, a gente vem tendo muito apoio, não só do Hospital Santo Amaro, no que diz respeito à presidência, à administração, à diretoria, está todo mundo empenhado em prover esses recursos, mas também a prefeitura, né, dá esse conforto para a gente, no sentido da gente buscar o que tem de melhor dentro da nossa especialidade. Então, não só no segundo semestre do ano passado, de 2014, que a gente teve a oportunidade de realizar um transplante ósseo, que seria mais ou menos um transplante ósseo. A gente tinha uma paciente que tinha uma sequela na face, ela tinha uma história de trauma, né, de acidente, e ela precisava de um enxerto, de uma recomposição óssea, né? E hoje, né, não só se transplanta tecido mole, né? Então, o transplante de córnea, o transplante de coração, um transplante... Os seus mais habitualmente conhecidos. De rim, né? Mas também, hoje, quem é doador, né, e se coloca nessa qualidade de doador, ele doa também ossos e pele. Né? A parte de pele não é da nossa área, seria mais a área de cirurgia plástica, mas teve um evento emblemático de pele que foi necessário uma doação interestadual, que foi um evento trágico que aconteceu no Sul, né, de uma boate que veio a se incendiar, muitas pessoas queimadas e necessitou-se de cirurgias de enxerto de pele. E aproveitou-se o Banco de Pele de São Paulo. Certo. Então a gente também tem hoje centro de bancos de ossos, né, que ficam em institutos, em universidades, em escolas, com com rigorosos controles de qualidade, e a gente consegue requisitar uma quantidade óssea proporcional, necessária ao paciente, e consegue fazer essa reconstrução. E a gente teve com sucesso no ano passado o primeiro caso aqui na região da Baixada, né, que a gente sabe pelo menos, que foi realizado no Guarujá. E não foi no Hospital Santo Amaro? No Hospital Santo Amaro, né? A gente tem a nossa filosofia da equipe do serviço é de tentar trazer o que tem de melhor, o que tem de mais moderno dentro da nossa especialidade, a gente conseguir utilizar todos os recursos, porque a gente tem esse apoio da Prefeitura e do Hospital Santo Amaro. Legal. E, doutor Marcelo, o senhor trouxe aí algumas imagens, né, que a gente poderia mostrar para o público telespectador para entender um pouquinho mais do que se trata a sua especialidade. Podemos? Isso, podemos. A gente tem aí, por questão técnica, vamos abrir o note do doutor e o Fábio, vou pedir, Fábio, para você passar algumas imagens para a gente.
Então, a gente trouxe aqui alguma coisa para exemplificar, porque às vezes só falar fica difícil São imagens muito fortes, de explicar. doutor? Olha, todo mundo pode ver? São imagens reais e a gente lida com realidade, mas o que é importante aqui é mais do que a impressão da imagem, é mostrar que hoje o Guarujá tem condições, né, de resolver de forma eficaz algumas situações. Então a gente vê aqui na nossa primeira imagem a foto do nosso, né, glorioso Hospital Santo Amaro, né? É um hospital que vem aí cada vez mais buscando, né, a melhora na qualidade do atendimento na área de saúde, vem buscando sempre uma medicina de ponta, né? E a gente faz parte aí com o serviço de bucomaxilofacial desse hospital. Quantos membros tem a equipe do bucomaxilo? A gente iniciou em 2010, antes da contratualização, antes do serviço, nós éramos em 2 cirurgiões, né, 2 pioneiros aí tentando mostrar a importância da especialidade. Porque quando você não tem a especialidade, você tem às vezes... fazer acreditar que é fundamental. Porque dá aquela sensação que não necessita, não é necessário. Mas o que acontece que a gente conseguiu observar com esses números? É que antes do serviço havia uma pulverização na rede. Então você tem aquele paciente que é transferido para um centro de referência em outro local, você tem o paciente que não tem um atendimento e acaba sequelando. Então quando você começa a trabalhar com referência, você começa a ver que a demanda existe, e essa demanda já está comprovada. Né? Então, nessa segunda imagem nossa, a gente mostra as nossas instalações, né, que são muito adequadas, a gente brinca, né, que é um oásis lá dentro do hospital. É muito bonito, eu já visitei pessoalmente, realmente vocês estão bem instalados. Estamos bem instalados, né? E a gente tem aí todos os recursos de atendimento, todas as possibilidades de cirurgia dentro do Hospital Santo Amaro, né? Então, nessa terceira imagem, um pouco mais impactante, mas o importante é a gente ver o que aconteceu. Você veja, era um garotinho, uma criança, um jovem, né, que caiu aqueles forros de madeira da casa dele, estava umedecido por telhas soltas, apodreceu e caiu no rosto do garoto. Puxa. Uma lesão importante de tecido mole, também uma lesão óssea, fraturas de face importantíssimas, né? E a gente, se a gente observar, passando, né, para uma próxima imagem, a gente realiza a cirurgia para remoção dos dentes que quebraram, né? Ele vai ter algumas sequelas, né, de pedaços de madeira na face desse garoto, né? Foram colocadas mini placas, mini parafusos, esses materiais estão à disposição da gente pelo SUS, né? Realizado toda uma... Isso tudo é sem custo para o paciente? Tudo pelo SUS. Mesmo quando há necessidade dessas placas, tudo? Cobertura do SUS. Entendi. Uma vez o paciente entrado pela rede pública, a gente não tem toda a gestão feita pelo SUS, todas as contas pagas pelo SUS. E depois o dentinho que ele perdeu, ele é... Esse segmento, a gente primeiro prioriza o todo, a saúde geral do paciente. Claro, um paciente como esse vai ter sequelas. Certo. Então, é muito interessante que num segundo tempo, num segmento ambulatorial, ele procure a rede pública, aí sim, a rede básica de saúde, onde, né, você vai ter no posto de saúde, ele pode ser encaminhado para um centro de especialidades, por exemplo. Que o município tem. Tem, e funciona muito bem, que é o CEL. O Centro de Especialidades Odontológicas. Exatamente. A gente está ligado diretamente ao CEL para atender o CEL, e o CEL realmente faz um trabalho muito bom nas especialidades que não necessitam de hospital, né? A gente está no hospital porque a nossa especialidade precisa de hospital. Mas a maioria das especialidades odontológicas ficam dentro do CEL, né? E se a gente passar a imagem, vendo, né, esse garotinho, a recuperação, a gente vê que agora fica um pouco mais tranquilo de observar que ele se recuperou bem, né? Ficou com um pouquinho de marca de cicatriz no rosto, mas como é uma criança... Mas bem suave, né? E vai com o passar do tempo, vai suavizando, é natural. A gente olha na parte de imagem, né, que o paciente está totalmente restabelecido do ponto de vista de esqueleto. Isso, importante frisar que as funções dele foram restabelecidas, né? A mastigação, isso é muito importante, né? Essa é a prioridade da nossa especialidade. A estética é um segundo plano. A gente trabalha de forma bem intensificada na estética, mas a prioridade é a função. A função visual, ele tem que enxergar, caiu muito próximo do olho esse forro, né? Ele tem que respirar, ele tem que mastigar e ele tem que falar. Todas essas funções estão restabelecidas. E esteticamente falando, a gente acredita que ficou bem favorável e com o passar do tempo vai ficar bem melhor. Que bom, graças a Deus. Então, se a gente passar para uma próxima
uma outra situação. São vários casos. Aqui são vários casos que também são, não só de acidente vive a nossa especialidade. Sim. A parte de urgência e emergência, a parte de traumatologia que a gente fala, está relacionada aos acidentes de face. Mas existem outras urgências na nossa área que demandam uma atenção rápida. Nessas imagens, várias imagens, o que a gente está vendo aí são infecções faciais muito severas que têm origem de dente. Certo. Então são infecções dentárias, só que elas já estão tomando a face numa condição que torna isso perigoso. E se você me perguntar, doutor, infecção de dente mata? Eu vou te dizer, numa situação de complicação mata. Puxa então a gente precisa dar atenção o quanto antes. Primeiro não tendo problemas de cárie, né? Começa lá na prevenção, na higienização, em toda essa situação de escovação. Certo. Mas na presença da cárie, do processo, né, cárie, procurar o atendimento odontológico nas unidades básicas, se tiver que mandar, se tiver o recurso do CEL, o dentista da unidade básica vai lançar mão disso, mas não deixar chegar numa situação como a gente está vendo aqui. Que é extrema, né? Essas situações são situações extremas. Esses pacientes, eles requerem internação. Eles ficam, por causa de uma infecção dentária, acabam ficando dias, semanas internados. Nossa. Porque vão ser submetidos a procedimento cirúrgico para drenagem, muitas vezes sob anestesia geral. Então o paciente ele já sai de uma situação de uma lesão de dente, uma doença, ele já extrapola para uma situação sistêmica, ele acaba tomando, pode ter uma febre, pode espalhar, entre aspas, pelo corpo. Essa infecção. E pode sim, em algumas situações, virar óbito. Então é muito importante a prevenção. Agora eu fiquei até com medo, doutor. Doutor, o assunto é intenso, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltar já para o senhor mostrar outros casos onde a atuação do setor de bucomaxilo é fundamental. Fique conosco, a gente volta já. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo o cirurgião dentista Marcelo Cini, ele que é especialista em bucomaxilofacial, cirurgias bucomaxilo, e está mostrando um monte de casos aqui. A gente está meio espantado, porque é uma novidade no programa. Eu agradeço a sua presença novamente e a elucidação de todos esses casos. Voltando, né, doutor Marcelo, o senhor é um dos coordenadores do setor de bucomaxilofacial do Hospital Santo Amaro. Exatamente. E por lá passam vários casos cirúrgicos que necessitam também de anestesia geral, a gente falou de acidentes, casos também que vêm de infecções, né? Vamos na sequência mostrar os outros casos? Sim, eu acho que está tão interessante, você aí de casa deve estar gostando, né? Então, e aqui... aí...
A gente estava falando sobre as infecções, né, e sobre os traumas. Isso é o que caracteriza a urgência e emergência da nossa especialidade. Mas a nossa especialidade não vive só de urgência e emergência. Certo. Então, se a gente passar para a próxima imagem, a gente vai observar que a gente trabalha também com o que a gente chama de situações eletivas. Situação eletiva é aquela tipo de, o paciente passa no ambulatório, você consegue pedir os exames, preparar, planejar os casos e executar não necessariamente naquele mesmo momento. Sim, porque não é emergencial. Não é emergencial, mas demanda, é necessário. Exatamente, e é necessário que seja feita num prazo, certo. Mas você tem um prazo um pouco mais alongado. Elástico. Nessa imagem, né, uma imagem feia, se a gente for observar dentro da boca, o que a gente trabalha também, além de acidentes, são com lesões, com tumores na região do rosto, em geral. Não só por dentro da boca, mas algumas também por fora da boca. A gente trouxe um exemplo de uma imagem dentro da boca, né? Então a gente observa que é um tumor, né? Esse tumor é um tumor de crescimento rápido, um tumor agressivo, né? E quando o paciente procura a unidade básica, né? Porque a via de entrada para o nosso serviço é a unidade básica, ele é encaminhado ao CEL, e o CEL faz essa triagem e ele tem esse link com o hospital e acaba fazendo o encaminhamento para nós. Certo. O paciente estava nessa situação de lesão, né? Foi diagnosticado, feita uma biópsia, e a gente acabou partindo para uma cirurgia sobre anestesia geral, onde pela radiografia a gente observa que precisou, além de tirar o tecido mole, foi serrado, cortado uma parte do osso da mandíbula para remover o tumor por completo. Porém, a gente conseguiu fazer uma reconstrução, neste caso, com material de titânio, né? Que é onde aparece no raio-x. Que é onde aparece no raio-x, a gente está vendo essa imagem. Esse material de titânio, ele dá o contorno facial, ele dá o suporte, e o paciente está tratado, né, segue no segmento ambulatorial, sempre também observando as funções, fala, fonação, a deglutição, a alimentação, que é o mais importante também, não só a resolução da lesão, mas também da qualidade de vida, né? Hoje é o que a gente mais fala, qualidade de vida. E para a nossa apresentação não ficar também muito tensa, né, a gente também faz, na próxima imagem, a gente começa a mostrar algumas imagens ilustrativas, né? Quem nunca teve uma dor de cabeça? Né? Então, dor de cabeça é rotina hoje em dia no nosso dia a dia. E enlouquece, como a gente pode ver essa imagem. Né? Se a dor crônica leva à depressão, ao enlouquecimento. Né? Então, existe uma área da nossa especialidade, né, que é a área da articulação. Né? Se a gente conseguir observar na próxima imagem, a gente vai ver que na região do rosto, na região da face, existe uma articulação, como é o joelho, como é o cotovelo, e essa articulação é uma articulação muito peculiar, é chamada de ATM, que é a articulação entre a boca e o crânio. Essa articulação pode apresentar alguns problemas. Certo. E um dos sintomas desses problemas é dor de cabeça. Puxa. Muitas vezes, e até dores de ouvido. Muitas vezes o paciente vai no neurologista, faz um exame, não tem nada na cabeça. Vai no otorrino, faz um exame, não tem nada no ouvido. E o paciente continua com dor de cabeça, dor de ouvido. São um dos sintomas da disfunção articular, do problema de articulação. Existem outros... E é caso cirúrgico, doutor? Não necessariamente. Na maioria das vezes, não. A gente tem aí, na literatura, cerca de 90% a 95% dos casos que nós tratamos clinicamente. 5% dos casos acabam precisando de um procedimento cirúrgico. Então, a cirurgia não é a regra, a cirurgia é a exceção, mas é importante uma avaliação com um profissional da área, para a gente poder fazer o diagnóstico correto. Muitas vezes não é uma enxaqueca, não é uma otite, que é uma dor de uma infecção, dor do ouvido, mas sim um problema decorrente da articulação. E isso é feito lá no setor nosso também? serviço também. Olha, gente, quem disse que não era necessário esse serviço, hein? A plaquinha, já usei essa plaquinha. Já usou essa plaquinha? Então, nessa imagem onde a gente tem a plaquinha, a gente observa a gama o arsenal de tratamentos para a disfunção clinicamente. Então, a cirurgia não é eleição, desde uma plaquinha de acrílico, medicação, às vezes você tem que fazer acupuntura, uma compressa com água quente, com água fria, mas acaba melhorando, né, o quadro clinicamente. Claro que se não evoluir bem, o paciente for refratário, a gente pode estar indicando uma cirurgia, que neste caso, nessa imagem fica mais evidente, mais claro. Hoje, no Guarujá, a gente já tem o recurso da artroscopia.
Então, o que seria a artroscopia? A artroscopia é muito conhecido na área de ortopedia. Então, é muito comum um jogador de futebol, machucou o joelho, vai fazer um procedimento, não tem cortes, ele faz uma artroscopia do joelho e 15 dias depois já está treinando de novo e um mês depois está jogando bola. É um procedimento É um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Tá. Então, a gente tem... Como se fosse uma endoscopia... Exatamente. Na verdade, a gente acaba fazendo pela pele, né? A endoscopia seria pela via oral, né? Ou nasal, se for uma nasofibroscopia. Mas, no nosso caso, a gente punciona a pele através de cânulas que têm lentes, são super pequenininhas e você consegue fazer super hoje... moderno, né? Super moderno, super moderno. E a gente tem esse recurso no Guarujá também. Olha que legal. Porque a gente consegue, através desse recurso, fazer a cirurgia que antigamente era feita aberta, com cortes, sem cortes, através de punções. O paciente vai embora no mesmo dia, não tem nem, a gente chega nem a dar ponto, você acaba colocando um band-aid, um micropor. Uma cirurgia assim até que a gente encara, na verdade. É uma tendência da medicina, em todas as áreas cirúrgicas, a gente trabalhar de forma minimamente invasiva. Então hoje você tem condições de fazer um apêndice por vídeo, uma vesícula por vídeo, uma artroscopia de joelho por vídeo. Na articulação também, na região maxilofacial, a gente hoje, quando necessita de cirurgia na articulação, faz a opção sempre que possível pela artroscopia. Infelizmente, alguns casos acabam sendo em cirurgia aberta, mas isso restringe ainda mais o número de pacientes com cirurgia aberta. É uma opção. Nossa, é fantástico, hein? O senhor está mostrando aí umas imagens fortes, mas bem bacanas, né, gente? Como a gente está avançado nessa Exatamente. área. E o Guarujá tem... A gente não tem ideia que o Guarujá a gente disponha desses recursos. É bacana. O nosso orgulho é disso, é de poder trazer para o Guarujá, através dos recursos que a administração promove para a gente, o que tem de melhor da nossa especialidade. Nessa imagem aqui, eu não sou corintiano, né, mas também para quebrar um pouquinho esse clima de imagens fortes, a gente vê aqui o goleiro Cássio, né, uma figura ilustre aí né, no meio... Muito prazer, Cássio, porque eu não te conheço, não. Mas assim, é um outro segmento que a gente trabalha, que é o segmento da deformidade. São pessoas que nascem desta forma, ou com o queixinho um pouquinho mais para frente, ou com o queixinho um pouquinho mais para trás. Na outra imagem, uma outra cena exatamente emblemática, né, o Noel Rosa, até a caricatura dele, quando a pessoa vai desenhar, ressalta a falta do queixo. A falta do queixo. Então, o que acontece? São pacientes que têm uma doença congênita, nasce com ele, o que a gente chama de deformidade facial. É uma falta de crescimento ou um excesso de crescimento do esqueleto, né? E o paciente acaba tendo dificuldade na fala, dificuldade de respiração, para mastigar. Não é só um desencaixe dentário, é um conjunto de desarmonia que envolve o esqueleto. Esse tipo de paciente, ele também tem indicação de cirurgia. Tem solução. Tem solução. É uma cirurgia eletiva, se a gente observar na outra imagem, a gente faz sob anestesia geral alguns cortes no osso, né? Tudo por dentro da boca, hoje tudo totalmente moderno, o paciente não tem corte, sem cicatriz nenhuma. Externa. A gente recoloca o esqueleto na posição que deveria ficar e consegue hoje fixar esse esqueleto com mini plaquinhas de titânio, mini parafusinhos, o que faz o paciente sair de boca aberta já no dia seguinte à cirurgia, comendo, falando, mastigando. E a recuperação, depois ele não sente a presença dessas placas? Não, são placas de perfil muito baixo, cerca de 1 milímetro, ficam totalmente encobertas pelo tecido mole. Nossa, que legal. O paciente não consegue sentir, não. A placa é para ficar, via de regra, é para ficar o resto da vida, só remove em casos muito específicos, mas ela é imperceptível. Ela é imperceptível. A gente trouxe um caso nosso do serviço para mostrar, né? Essa paciente, ela já tem um tempo de operada, ela nos procurou na época porque a queixa dela era que o dentinho de baixo era muito para frente. E aí, quando ela foi no seu dentista de aparelho, ele disse, olha, com o aparelho somente eu não consigo corrigir o seu problema dentário. Você precisa lançar a mão de um cirurgião bucomaxilofacial para fazer uma cirurgia corretiva. E essa paciente entendeu, aceitou o tratamento. Se a gente passar para o próximo slide, a gente observa há uma grande diferença. Né? Inclusive o perfil dela ficou fantástico. É isso que é interessante, viu, Marina? A gente olha o seguinte, não só os dentes passam a encaixar, mas o perfil facial do paciente também melhora bastante a autoestima, né? Hoje em dia todo mundo vaidoso, preocupado com a saúde, então não é só a fala, não é só a mastigação, mas o perfil facial, o bem-estar. Numa próxima imagem a gente vê o antes e o depois da paciente, muito feliz, muito contente. Né? Foi excelente mesmo. Ela também ficou bem satisfeita com o tratamento.
Teve um outro Aqui caso também, que é o olha inverso, só, pensando lá no Noel Rosa, Isso. essa paciente ela tinha um queixinho muito para trás, uma dificuldade de mastigação e principalmente respiração, porque fica tudo muito colabado. Imagino. Quando você faz esse avanço mandibular, você consegue colocar o queixo numa posição mais favorável e você observa que a paciente fica com um perfil facial muito mais harmônico, mas principalmente a função. Vai mastigar, vai respirar melhor. vai dormir melhor, porque acaba melhorando até a qualidade do sono, porque quem ronca menos, dorme mais. Essa é o que já está comprovado aí na nossa literatura. Né? E um último caso... Para finalizar. Um caso emblemático também é o paciente que às vezes tem os dentes em cima muito apinhados, muito fechadinhos, e fica lá com o aparelho dentário e não descruza. Temos uma cirurgia também para aumentar o céu da boca do paciente, onde a gente coloca um aparelho e o resultado... na próxima imagem é o antes e o depois. Além de né? Alinhado e corrigido a mordida. Problema. Exatamente. Que legal, doutor. Essas são algumas das nossas atuações que não fica... O nosso foco principal é a urgência e emergência, é o acidente, é o paciente traumatizado, politraumatizado, mas também atuamos em outras áreas dentro da nossa especialidade. Não, é importantíssimo a gente saber e, mais ainda, mostrar que a população tem esse acesso. Via unidades básicas de saúde e todo o serviço via SUS, via Sistema Único de Saúde. Então, gente, não dá para ficar com probleminhas nessa região da face, né? A gente tem a quem recorrer. Doutor Marcelo, para finalizar, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu deixo aqui aberto o convite para o seu retorno e principalmente para contar esmiuçadamente a respeito de um caso fantástico que o senhor me mostrou lá no consultório, do Jefferson Alves da Silva, que é um município aqui do Guarujá e que teve passou por uma cirurgia lá no departamento, lá no setor, para retirada de um tumor de mandíbula. E foi um caso muito fantástico, não é verdade? De sucesso. Exatamente. E posteriormente a gente vai falar sobre isso numa próxima vinda sua, que já deixa aqui aberto o convite. Tá Fico bom? à disposição. Muito obrigado. Obrigada, viu, doutor Marcelo? Até a próxima, se Deus quiser. Gente, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo.